Hoje você vai aprender. Hoje falaremos de um caso de um brasileiro, você vai entender o porquê, que foi abduzido na década de 50 e o relato que ele teve sobre o futuro. Nós vamos destrinchar essa matéria para você poder entender. Fato curioso que muitas afirmações feitas por esse abre aspas brasileiro, tá? Porque ele tinha descendência de alemão e que morava no Brasil. E os relatos que ele falou, né, há 70, 80 anos atrás, hoje se concluíram. Tá? Não só hoje, como alguns anos depois, vinham se concluindo. Vamos acompanhar essa matéria para você poder entender aqui. Ó. Na década de 1950, Arthur Berletti, um homem simples no interior do Rio Grande do Sul, ok? Que era tratorista e cursou apenas o primeiro ano do ensino fundamental, passou 8 dias desaparecido. Deixa eu centralizar essa imagem aqui. Mas quando ele reapareceu, voltou contando uma história incrível de que havia sido levado para outro planeta, tá bom? Eu preciso que você entenda que existe casos onde a pessoa ela é um falastrão, ela é mentirosa. Existem casos onde a pessoa quer ficar famosa e aí ela vai criar todo aquele rebuliço para depois voltar e ter prestígios, ter glórias e não sei o quê. E não é a primeira vez que isso acontece e também não vai ser a última. Porém, né, quando você analisa a história do cara, o cara morreu pobre, só escreveu um livro de registro histórico do que aconteceu. E simplesmente deu previsões que foram assertivas. E falou coisas que foram descobertas anos depois. Bom, eu acho que vale a pena escutar o relato desse cara. Então ele falou que tinha sido levado para outro planeta e lá teria visto coisas tão impressionantes e tantos avanços na ciência e tecnologia que era difícil para as pessoas da época compreenderem. Arthur Berletti revelou informações que apenas com eventos da corrida espacial, olha só o que ele vai falar, ou só atualmente, no século XXI, quase 70 anos mais tarde, e que começamos a entender melhor. Por exemplo, na década de 50 ele falou sobre os satélites que iriam funcionar no céu. Falou que a Terra era azul. Ninguém sabia que a Terra era azul, né? Mesmo que você sobrevoasse de avião a uma longa distância, 10, 12, 14 mil metros de altura, era impossível compreender se a Terra de fato era azul. Somente numa grande altitude você iria compreender, porque aí tem a camada de ozônio. Então, quando você voa de avião, você não vai ver a Terra azul, você vai ver, né, toda aquela planície, as montanhas parecendo planície. Mas a grande maioria das vezes é tudo verde e o oceano que é azul. Mas ele foi o primeiro a falar que a Terra inteira era azul. Tá? Aí ele fala o seguinte: com a existência do silício monocristalino para a produção de painéis solares, tá? Uma coisa que o cara tinha falado também. Olha só, o satélite artificial e as chamadas de vídeo pelo telefone. Então, pensa comigo, o cara falou sobre chamadas de vídeo via telefone há 70 anos atrás, sobre satélite no espaço e também falou sobre a Terra ser azul, né? Que ele viu a Terra de longe, assim. Invenções ou descobertas desconhecidas ou ainda em desenvolvimento naquele período. Ele também afirmou que a Terra era azul, é o que eu falei, tá? Isso 3 anos antes do primeiro ser humano, né, um cosmonauta, viajar ao espaço e constatar a mesma coisa. Lembra que existe o campo eletromagnético toroidal na Terra, independente dela ser estacionária e plana, existe um campo magnético e existe uma altura entre o flip ring e o shock ring, né? Segundo o David Lapointe, você consegue ir para cima aí pelo menos 100 quilômetros de altura, né? 100 mil metros para cima. Então é muito alto. Até você encontrar o domo, até você encontrar, você vai andar muito para cima, tá? Ele fala, é no mínimo intrigante o relato
da suposta abdução de Arthur Berletti, tá? Fato curioso, né? Um menino intrigante. Contada por ele nesse livro em 1958, ó. Tá? Os discos voadores, ó, da utopia à realidade. Tá vendo? Esse é o livro do cara, os discos voadores da utopia à realidade. Aí fala, lá na Flor de Sarandi, no Rio Grande do Sul, igual a muitos gaúchos, Arthur Belletti era descendente de alemães e aprendeu o idioma estrangeiro na infância em sua casa, o que seria muito útil, como veremos mais tarde. A profissão de tratorista não era a única que ele exercia ao mesmo tempo. Também tentava a vida como fotógrafo ambulante, né? E naquele dia 14 de maio ele retornou a algumas casas da zona rural. Olha só, para entregar as fotografias já prontas e receber os pagamentos. Mas ele acabou perdendo um ônibus na volta para a cidade e resolveu fazer a pé o caminho de 18 quilômetros, tomado pela curiosidade. Então ele pulou uma cerca de arame farpado e desmaiou, né? E provavelmente ele viu alguma coisa Ele devia estar caminhando e de repente ele achou uma luz estranha, alguma coisa no meio da plantação e queria ver, né? E quando ele pulou aquilo ali, isso aí aconteceu. E quando ele desmaiou naquela hora que ele pulou a cerca, e quando ele abriu os olhos, ele se encontrava dentro de uma nave. Olha só, deitado no ambiente que ele comparou inicialmente à sala de hospital, né, onde ele estava. Depois pensou estar a bordo de um navio, né? Quando ele começou a ver esses dutos, esse tipo de coisa, pensou estar a bordo de um navio. Havia várias pessoas ao redor, exatamente iguais aos seres humanos. É aquilo que eu falo. O almirante Richard Burns, que viajou para a Antártida, que chegou lá, ele foi interceptado por um disco voador, ele pensou que ia brotar ali marciano, Grey, réptil, pararapururuliano. Ele pensou que havia alienígenas de tudo quanto é canto, polvo do mar. Mas quando desceu do disco voador, desceu um ser humano, ele ficou impressionado. Pô, mas peraí, eu nunca ouvi falar desse país, nunca ouvi falar desse pessoal. Os caras, 4 metros de altura, nunca ouvi falar sobre essa civilização. E agora, raça humana no meio da Antártida mesmo, um continente inteiro para eles, né? É fala exatamente igual aos seres humanos, mas ninguém até o lado de fora quando pisou em terra firme, tá? Ninguém foi pro lado de fora da cidade. E é uma cidade completamente desconhecida, olha só. Provavelmente, né, diferente de tudo que havia visto antes, de prédios altos com muita claridade, em que as paredes externas tinham luz própria. Provavelmente eu acho que ele visitou o centro da Terra. A gente chama de Terra Pararapuru Oca, mas no que se trata esse fenômeno é o que? A galera, para poder sobreviver em inversão magnética, chegou à conclusão que era melhor viver debaixo da Terra. Porque debaixo da Terra é muito mais fácil de você controlar o evento da inversão magnética. Você escolhe uma região que, hipoteticamente, não tem grandes terremotos, não tem grandes depreciações. Você constrói um bolsão de ar gigante ali, faz o dreno da água, porque vai ter água pra cacete, cria uma infraestrutura e vive ali embaixo. E coloca alguns caminhos de saída, né? Por isso que muitas pessoas falam que existem túneis que chegam no subterrâneo da Terra, e no subterrâneo da Terra tem um novo mundo. Porque é muito mais prático de você sobreviver à inversão magnética no subsolo da Terra do que. É igual um bunker. Um bunker também, meu irmão, viver no subsolo da Terra é muito melhor do que você viver na superfície. Porque você vai ter o plasma, vai ter guerra de anjo, vai ter domo caindo, demônio aparecendo pra tudo quanto é lado. Então, às vezes é muito melhor você viver ali numa região totalmente concentrada, tá? E aí fala que as próprias paredes tinham luzes próprias. É o nível tecnológico que o cara presenciou, né? As ruas que eram estreitas e lotadas de gente pra lá e pra cá, né? Então assim, é uma civilização com milhões e milhares de pessoas. Quando o pessoal fala da guerra de Gog e Magog, eu não imagino que seja a raça humana. Eu não imagino que seja Jerusalém, Rússia. Eu não imagino que seja isso não, cara. Eu imagino que seja continentes fora do domo ou simplesmente
que estão desconhecidos para nós, tá? Ruas estreitas lotadas de gente para lá e para cá, e acima deles. E veículos voadores transportavam mais gente ainda. Olha só. Então, olha o nível do cara. Isso aqui é a parte um, claro, né? Tem a parte 2. Mas, fato curioso mesmo, o que o cara presenciou aqui é um verdadeiro cenário de cyberpunk, né? É um verdadeiro cenário de milhares de pessoas, tecnologia avançada, carros voadores. Quando eu falo pra vocês, os caras não acreditam. Ah, mas o cara teve uma abdução. Muitas vezes ele foi abduzido, ele visitou algum continente perdido lá de Atlântida, visitou uma região que está na Antártida, ficou ali durante alguns dias presenciando aquilo ali e depois voltou para contar a história. Muito provavelmente, esse tipo de experimento ele é feito com a seguinte causalidade, tá? Por que, que os extraterrestres ou esses caras fazem isso? É porque eles precisam observar o comportamento das pessoas. Vamos supor que os extraterrestres queiram se comunicar com a gente. Só que a humanidade é cada vez mais burra e ignorante. Tá? E extraterrestres, pessoal, a grande maioria deles são anjos caídos, né? E aí o que acontece? Se eles chegarem e se revelarem, vai ter um surto coletivo. O mundo vai entrar no verdadeiro caos. Então, eles fazem pequenos testes. Aí um cara lança um livro, fala, eles veem o que a galera tá falando. Pra quê? Pra eles terem certeza no momento que eles podem se aproximar. Porque você já imaginou se a gente descobre que ao invés de existir 7 bilhões de seres humanos na Terra, existem mais ou menos 15 e outros seres humanos vivem em outros continentes muito mais avançados, mas eles não se comunicam com nós? Meu irmão, seria algo bizarro. Talvez a realidade das pessoas iria furtar. Por isso que muitas vezes são realizados testes minuciosos para saber como as pessoas vão encarar aquele fato, tá? Não, eu não posso comprovar se esse relato ele é verdadeiro ou falso. Não tem como comprovar isso. Já falei para vocês, né? Da ausência de evidências científicas, é só meramente especulação. Agora o cara falar, em 1950, o cara falar sobre você usar o telefone sem fio para fazer chamadas e chamadas em vídeo. O cara falar sobre satélites no espaço, que a Terra ela é azul, meu, isso aí já mostra, antes de tudo isso acontecer, de algumas coisas serem descobertas, isso já mostra que de fato o cara teve essa visão. Ele realmente ele teve, ele ficou desaparecido, né? Você dá um voto de confiança. Se o cara chegasse e falasse qualquer abobrinha, tipo ET de Varginha, ET Bilu, beleza, meu irmão. Aí você saberia que é uma farsa. Mas não, o cara realmente deu evidências de coisas que somente 50 anos depois aconteceu. Então fica o caso para vocês aí sobre essa questão de extraterrestre. Eu acho que ele visitou a cidade de Gog e Magog. De Gog, né? Pra falar a verdade, que Magog é outra cidade, né? Eu acho que ele visitou essas regiões aí, que são regiões fora do. Às vezes fora da Antártida, e que simplesmente correspondem a outras civilizações. É aquilo que eu falei, a Terra é muito maior do que você imagina, e não existe só um planeta Terra, existem vários. Muitas vezes limitados pelo domo, mas existem tecnologias que são capazes de superar o domo. Muitas vezes o cara visita um desses lugares, né? Vai saber, né? Bom, espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. A propósito do vídeo de hoje, é apenas mostrar pra vocês que às vezes no quintal da nossa casa tem um cara que viajou e descobriu muita coisa interessante, né? Por isso que eu dou muita atenção à história dos índios, porque realmente a história dos índios ela é vinculada a fenômenos, fenômenos assim extranormais, se eu posso falar essa palavra, fenômenos que demonstrem uma paranormalidade, demonstram uma coisa que não tem nesse mundo, né? Que é a cultura dos ancestrais, a cultura dos índios. Bom, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. Fique na paz.